Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Na continuidade dos trabalhos do Congresso, teremos agora a palestra que vai ser com o Fabiano Todeschini, e para mediar este trabalho, nós convidamos para que venham ao palco a senhora Etiane Clavijo, diretora-presidente da Cooper Líquidos e diretora efetiva do CETSERGS. E também Manuel René Mesquita, vice-presidente de patrimônio do CETSERGS. Muito obrigado aos nossos mediadores. Vamos assistir um vídeo de apresentação da palestra. Agora, na Transposul 2023, custo total de operação. Como impactar resultado, meio ambiente e pessoas. Com Fabiano Todeschini, CEO na Dipesul Veículos. Vamos receber o nosso palestrante Fabiano Todeschini com uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Alô, essa palestra ela devia ocorrer às 2h30 da tarde. Por isso, eu peço desculpa a vocês. Nós estamos começando um pouco mais tarde, mas eu achei que eu não ia ter sucesso em concorrer com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro estava caminhando aí pela palestra, ele foi no stand do povo ali, e eu achei mais sábio, então, a gente adiar e poder ter aí a atenção de todos. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre impacto de resultados no transporte. E eu tenho 27 anos no transporte, trabalhando na montadora, trabalhando na concessionária, e pelos meus cálculos eu já conversei com pelo menos uns 5.000 transportadores. Pessoas que têm caminhão, pessoas que têm poucos caminhões, pessoas que têm muitos caminhões. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui, falar um pouco sobre qual que é o segredo da transportadora, é uma coisa extremamente simples e básica. Só que muitas transportadoras, eu digo que perdeu um pouco a visão do básico. Então a gente vai voltar um pouquinho e falar sobre o que é o básico numa transportadora e como que a gente pode ter uma melhora dos custos operacionais. Essa é uma parte. A segunda parte é, o mundo mudou. Novas tecnologias, novas gerações etárias entrando no mercado. E como que a gente faz para que a gente possa atrair e ser competitivo nesse mundo do transporte, nessa transição tecnológica. Capaz que vocês já tenham escutado antes, mas muitos estão falando que hoje em dia o caminhão é um computador sobre rodas. E sim, é um computador sobre rodas. Alguns clientes que eu ainda vou, eles falam, Fabiano, mas não tem como tirar toda a tecnologia do veículo, deixar aquele antigão que eu sei consertar e tudo mais? Dá, mas você não vai conseguir competir no mercado com esse veículo. Porque existem normas, mas muito mais do que norma. O embarcador mudou. O embarcador está exigindo outras coisas do transportador que não eram válidas até, vamos dizer, 10 anos atrás. E eu acho que a primeira coisa que eu queria falar eu gosto de toda a palestra começar com uma pergunta e chegar no final e ver se a gente consegue responder ela. Então a pergunta, o que é necessário para ter sucesso nesse mundo de transporte tão competitivo? Minha ideia aqui é chegar lá no final e responder. A gente vai trazer várias suposições aqui, mas algumas fórmulas são básicas no transporte para qualquer empresa ter sucesso. E se as pessoas que trabalham com o transporte tiver clareza sobre isso, eu não tenho dúvida que a transportadora vai conseguir se manter e crescer no mercado. Mas então vamos lá. Resposta básica. Vamos falar do básico. 10 anos atrás. 10 anos atrás a gente tem até uma fórmula do sucesso. E o mais legal é que essa fórmula, ela serve para qualquer empresa. Mas vamos olhar ela com a transportadora. Eu tenho certeza que o seu René,
ele vai ver essa fórmula aqui e vai dizer, putz, mas é isso mesmo, não tenho dúvida. Porque ele tem uma empresa de sucesso e ele sabe que isso funciona. Basicamente, a gente está falando o seguinte: o segredo é ter receita maior que despesa, ou seja, ter lucro. E com fluxo de caixa positivo. As empresas de transporte que ficaram no caminho foi por falta de fluxo de caixa. Normalmente acontece isso. Mas essa fórmula é tão básica, né? Receita menos despesa igual a lucro com fluxo de caixa. As empresas que eu conheci e que eu visitei e que tiveram problemas e por algum motivo vieram à quebra, fecharam, foi porque eles esqueceram o básico, né? E aí alguns falam, não, mas nós estamos na era da satisfação do cliente, nós temos que satisfazer o cliente. O que é a satisfação de cliente, se não a receita da tua empresa? Cliente satisfeito, mais receita. Cliente insatisfeito, menos receita. Né? Mas hoje a gente vai explorar um pouquinho mais essa fórmula, porque eu já digo, hoje em dia essa fórmula não é tão simples. Para a gente vencer hoje como transportadora do mundo atual, essa fórmula teve que aumentar um pouquinho e lá no final a gente vai olhar ela. Ok? E quando a gente fala aqui sobre despesas de uma transportadora, a gente tem uma palavrinha, eu não gosto de usar tanto palavras em inglês, mas é o TCO, Total Cost of Ownership, o custo total, né, de ter um veículo e de manter esse veículo. Né? A receita, o cliente te paga. As despesas, o que está ali dentro? Também acrescentaram-se muitas despesas ao longo do tempo, nessa fórmula do TCO, que nós vamos poder discutir um pouquinho, e aí vocês podem deixar perguntas aí no final para a gente poder entender um pouco mais e evoluir com isso daí. Vamos lá. Visão básica do custo total de operação. Quando você tem uma transportadora, né, e eu sempre falando, quando eu falo do básico, não é a transportadora que vai vencer hoje, é a que venceu no passado. Custo de aquisição é o quanto que você gasta para comprar o veículo. Você tem o valor do caminhão, valor do implemento. Hoje, um caminhão, você pegar um caminhão pesado, 60 a 70 toneladas, com a carreta, esse conjunto vale R$1.300.000. Então não é mais algo tão simples, e você tem que pensar que vai ter uma pessoa dirigindo esse teu patrimônio de 1.300.000. Mas aqui a gente está falando um pouquinho do valor do caminhão, valor do implemento, o valor do financiamento, né? Em momentos de taxa alta, quem consegue ter um diferencial de taxa vale mais do que até o próprio preço do caminhão. Muitas transportadoras do passado compraram financiamento e ganharam um caminhão nesse processo, coisa que todas as empresas que fizeram isso saíram do mercado, foi no momento da bolha que aconteceu no passado. Prazo de aquisição e o capital investido. Então é a compra do veículo, faz parte do teu custo total de operação, não tem nenhuma novidade aí. A gente tem o custo da operação, você tem um caminhão, agora você tem que operar esse caminhão. Consumo de combustível. Vocês têm ideia de quanto representa o diesel no custo total de uma empresa de transportes? Vou responder aqui, depende do segmento, mas ele vai de 40% a 50%. Ou seja, metade do que você gasta numa empresa de transportes é óleo diesel. Por isso que é tão sensível o preço do óleo diesel, e é por isso que você tem diferenças de preços entre marcas de caminhões. Aquele que entrega melhor consumo de combustível tem uma tecnologia maior. E isso que é a diferença que a gente sempre volta para o transportador e fala, eu tenho saudades da época da bomba mecânica, que eu arrumava ela e tudo mais. A bomba mecânica do diesel não ia deixar você ser competitivo hoje em dia. É a tecnologia que faz com que um veículo seja competitivo. Você tem o custo motorista, super desafio, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Nós temos dificuldade de encontrar motoristas. É incrível. Vocês têm ideia de quanto que recebe de salário um bom motorista? Num caminhão como um FH, um caminhão grande? Ele vai ganhar em torno de 7 até 12 mil reais, dependendo por bônus. Pela escassez que a gente tem de motoristas e pela complexidade
é um computador sobre rodas. Mudou, né? Passou-se da época onde vocês viam aqueles vídeos no YouTube do Fenemê, que a pessoa tinha que pôr o cotovelo, levantar uma marcha, engatar outra, tirar a reduzida, virar o volante com toda a força, e era um trabalho muito bruto, para ser um trabalho mais tecnológico. Hoje, qualquer um de vocês que tenha carteira de motorista, eu ponho um caminhão na tua mão, você vai conseguir andar com ele. O caminhão é automático e muitas vezes tem muito mais sistemas de segurança por causa de cargas perigosas do que um próprio carro. Mas ainda assim, a gente tem o desafio do motorista. A disponibilidade do veículo, e é muito importante, veículo, tem até um jargão, né, um jargão que se usa muito aí no mundo do transporte, caminhão não pode ser biscateiro. Caminhão biscateiro é aquele que você passa em frente da concessionária, o caminhão liga o pisca sozinho para parar porque ele precisa fazer alguma coisa. O caminhão tem que estar sempre produzindo. O caminhão tem que estar produzindo. Um caminhão numa transportadora, em geral, tem que produzir 60 mil reais por mês de receita para se pagar. 60 mil reais. Tem muita MEI, muita pequena empresa que não produz isso daí, né? Então, uma empresa que tem 100 caminhões é como ter 100 pequenas empresas ali que precisam produzir. E quando fica parado, você tem o teu lucro cessante. Você está deixando, normalmente a parcela do caminhão está chegando, mas você não está rodando com ele. Isso é um tremendo problema. Então, disponibilidade do veículo é um dos grandes diferenciais hoje em dia. Tempo de carregamento, horas trabalhadas, o consumo do Arla, né, e conectividade. E aí está chegando num grande diferencial. Hoje, não basta só você pegar um papelzinho, ver quantos litros entraram no caminhão, quantos quilômetros ele rodou, e você simplesmente chegar e fazer o teu cálculo. Não é preciso. Hoje a gente tem que medir no bico injetor e ter ele na palma da mão do celular. Hoje, os veículos são totalmente monitorados em vários sensores que avisam quando que você precisa trocar a tua embreagem, que ele doutrina o motorista a conduzir melhor. E essa tecnologia, lembrem, é 50% do custo diesel. Então você precisa desse auxílio, já que a gente não tem tantos motoristas com tão alto nível para conduzir. Então é um computador te orientando, é o veículo te treinando. Isso faz toda a diferença. Aí a gente tem o custo de manutenção, peças, mão de obra. É óbvio, quanto menos quebra, menos você gasta, mas tem que sempre estar na conta, né? A velocidade do reparo, a disponibilidade de mão de obra no reparo, a robustez do teu produto para não parar, a qualidade do serviço. Eu digo para vocês, cada vez mais, eu representando uma concessionária, que representa uma montadora, quanto mais profissional a transportadora está se tornando, mais serviços ela está fazendo na concessionária. É impressionante. Não é tão simples arrumar esse computador sobre rodas para dar esse desempenho. Então, cada vez mais, as empresas estão vindo para dentro de uma concessionária que dá uma garantia de fábrica e que sabe mexer com esse computador. E esse ciclo é um ciclo muito positivo, né? Antigamente, e o jargão também que se usa, tem uma boca de porco, vou consertar ali. Hoje em dia, já não é mais assim. A profissionalização está em todos os segmentos, se você quer competir no centavo do teu custo de quilômetro rodado. E é claro, nós trabalhamos também com uma questão de serviços, onde você consegue ter uma cota mensal de manutenção. E todos os riscos vêm para a montadora. Você paga uma cota mensal pela manutenção, por quantos quilômetros você roda, e nós, da montadora, tomamos todo o risco do produto. Nós chamamos nosso plano de serviço ouro, e isso quer dizer que você, como transportadora, você vai saber quanto que você vai gastar todo mês para fazer essa manutenção. Então, se você tem problemas de fluxo de caixa, momentos de pico, momentos de queda de entrada de capital, esse plano é algo que cada vez mais nós, das montadoras, vamos poder brindar disponibilidade do veículo. Uma concessionária de qualquer marca, ela deve passar de alguém que vende um veículo para alguém que serve um veículo. A chegar ao ponto de nós conversarmos no futuro próximo
de vender caminhão por quilômetro rodado. E isso é uma tendência para ajudar cada vez mais a administrar esse produto. E algo muito importante, valor residual. E em muitos casos, eu tenho visto que isso tem sido o maior diferencial de todos os tempos. Valor residual. Ah, mas eu tenho um caminhão que é bom e ele custa 100 mil reais a menos que o teu caminhão. Põe na ponta do lápis. E quando chegar daqui a 4, 5 anos e você tentar vender esse caminhão, qual que é o valor da revenda? Ele é robusto o suficiente para ter um segundo dono? Ele tem qualidade o suficiente para se manter para um segundo dono? E principalmente, em quanto tempo você consegue revender esse caminhão? Porque dinheiro tem custo. Caminhão usado, parado, quer dizer que você tem que colocar na tua conta. Você tem que colocar na conta de custos, né? Eu gosto de citar alguns exemplos aqui, e eu estou vendo o pessoal da ALP aqui, que é o nosso cliente. Vender caminhão usado da ALP é a coisa mais rápida do mundo. Caminhão bem cuidado, em todos os processos, acompanhamento, serviços feitos na concessionária. A gente pega e a gente quer ajudar a vender, porque é pão quente. E a gente sabe que a gente às vezes olha, eu gosto sempre de olhar pátio de concessionária, não importa a marca, eu gosto de ver o pátio da concessionária. Qual o usado que está lá dentro? E aí, normalmente se consegue descobrir qual o usado que tem liquidez e qual não tem. É preciso colocar na conta. Não se vende mais preço de caminhão, se vende valor de caminhão. Qual é o valor do caminhão na vida dele? E é isso que é o progresso que nós estamos falando do custo total. Mas tudo que eu falei até agora, se eu perguntar aqui para o seu René, ele vai dizer, Fabiano, eu já sabia. Quanto tempo o senhor tem de empresa? 30 anos de empresa? 32 anos. Eu tenho certeza que na modular, tudo isso daqui já está na cabeça do seu René e já sai automático. Só que a gente está falando do desenvolvimento da sociedade. E aí outros fatores estão entrando na conta do cálculo do custo total da operação. Então, eu mostrei para vocês o básico, né? E a gente, várias transportadoras se esqueceram do básico, a gente já está retomando o básico. Mas a gente também tem um nível avançado. Esse nível avançado, e você já deve ter ouvido várias vezes falar sobre responsabilidade das empresas, cada vez mais embarcadores estão pedindo certas responsabilidades dos parceiros. E isso tem que estar dentro do teu custo total da operação. E nós vamos ver aqui, por exemplo, segurança viária. Nós temos uma tendência de dizer, Brasil tem muitas mortes no trânsito, tem muito acidente. Quem que tem que resolver isso daqui? O governo tem que resolver, o governo tem que pôr ponto, o governo tem que pôr multa, tem que caçar, tem que pôr um monte de controles e tudo mais. Algo sim é necessário, mas nós, como concessionária de fábrica, nós temos a responsabilidade de ajudar quem compra os nossos produtos a ser mais seguro. A Volvo, como marca, tem um objetivo de, em 2050, ter acidente zero com produtos Volvo. Mas como que se faz acidente zero? Só melhorando o produto e colocando tecnologia? Você vai chegar pertinho. Só que você ainda vai precisar ter a parceria com as transportadoras e treinar essas transportadoras. E como Volvo, a marca Volvo está atrelada à segurança, é a história da Volvo. A gente não quer só vender um produto, a gente quer ajudar a treinar as empresas a serem melhores. Ontem, nós fizemos a premiação de 8 empresas que se certificaram na ISO 39001, ISO da segurança viária. Daqui a pouco, você vai ter sua transportadora, você vai chegar num embarcador grande, provavelmente uma grande empresa ou uma multinacional, e ela vai chegar. Só participa do nosso processo de seleção empresas que tenham ISO 39001. Então, cabe à Volvo e às transportadoras melhorar a segurança viária. É nossa responsabilidade, isso não sai de graça. Você pode comprar um caminhão sem dispositivos de segurança. Ou você pode comprar um caminhão com dispositivos de segurança. Existe um preço.
no momento da aquisição. Mas nós fizemos um estudo, e aí ele é muito relativo, mas quanto custa um acidente? Quanto custa um acidente? E aí a gente começa com a pergunta errada. Porque a pergunta é, quanto vale uma vida? Você quer associar a sua empresa a um acidente, a uma empresa que é descuidada, a uma empresa que expõe os funcionários? Qual funcionário vai querer trabalhar para uma empresa que tem esse nível de exposição? Então, a segurança viária, ela está dentro sim do custo da operação, porque você tem que investir nessa segurança. Mas eu tenho certeza que cada vez mais o embarcador vai saber separar quem faz isso e quem não faz. Outro ponto importante é o impacto social. O impacto social também tende a ser, muito em breve, uma demanda do embarcador. Mas não só por uma demanda do embarcador, mas como uma responsabilidade nossa. E não é de graça. O impacto social ele não é de graça. Ele tem um valor. Só que esse valor tem voltado cada vez mais para as empresas. Eu vou usar o exemplo aqui da Modular. Ontem eu estava num jantar com o seu René, e uma pessoa chegou e falou, olha, a Modular é a empresa mais social que eu conheço de transporte. Não foi isso, seu René? O seu René já sabia isso faz tempo, né? Mas cada vez mais as empresas vão ter que estar associadas a isso. Associada assim, eu gosto sempre de falar do empate. Hoje em dia a gente está tão apurado em cálculos de custo que você chega para um grande embarcador, vamos pegar uma cervejeira, uma Heineken. Esse grande embarcador, ele vai ter várias ofertas. E a oferta vai chegar um momento que vão chegar no empate a oferta. Qual que vocês acham que é o critério de desempate numa oferta para nós, fábrica Volvo, contratar um transportador? O desempate é o impacto social e o impacto ambiental que essa empresa tem. Já é um fator de desempate para a montadora. E a tendência cada vez é fazer mais. Então, se você não investir isso, daqui a pouco você vai estar fora do mercado. Nós lançamos ontem também uma responsabilidade social de PSUL. Nós vamos treinar 20 mulheres a ser caminhoneiras. Por que tem tanta pouca mulher caminhoneira? O caminhão é tão tecnológico, tão confortável, tão possível, e a gente ainda tem tão pouco. Então é uma ação social, sim. Nós vamos trabalhar junto com o Detran do Rio Grande do Sul para trazer mais mulheres. Quantos lares são mantidos por mulheres? Cada vez mais a gente vê que a mulher é a chefe de família. E por que ela não pode ser caminhoneira? Rotas curtas, se ela tem que voltar para a casa dela, tem uma estatística que diz o seguinte, e não fiquem bravos comigo, a estatística não é um estudo qualquer, é estatística. As mulheres têm um pouco mais que acidente do que homens. Só que o custo do acidente da mulher é infinitamente menor do que o homem. A mulher raspa aqui, faz uma coisinha ali, o homem, ele arrebenta o caminhão. E isso é uma estatística que a gente tem visto como real, né? A mulher é mais cuidadosa, ela cuida mais do patrimônio. Então, por que não também fazer esse trabalho em cima disso? Outro ponto, e eu já falei aqui já, é o impacto ambiental, né? Demanda do embarcador. Veículos elétricos estão tão em moda aí. E é importante dizer, vamos voltar quando a gente falar sobre impacto ambiental naquela fórmula que eu mostrei para vocês. Não esqueçam que para você ter impacto social, você ter impacto ambiental, a primeira coisa que a tua empresa tem que ter é lucro. Nós falamos sobre ESG. Eu acho que todos aqui já ouviram falar, né? Meio ambiente, environment, social e governance, né? Eu tenho uma crítica a essas 3 letrinhas. Elas tinham que ser 4 letrinhas. Tinha que ter um econômico lá no começo, né? Então é claro que a gente precisa ter rentabilidade na empresa para poder manter
ações sociais e ambientais, né? E na questão ambiental, logo, logo, não duvido que chegue uma lei dizendo que as transportadoras têm que zerar a pegada de carbono. Como que se zera a pegada de carbono? Você vai ter que comprar crédito de carbono, porque o teu caminhão está soltando CO2, você vai ter que comprar crédito de carbono. Crédito de carbono custa dinheiro, entra no teu custo total da operação. Então é muito melhor você ter um veículo que polui muito menos, porque do contrário você vai ter que comprar crédito de carbono. Isso não está longe de acontecer não, gente. E o Brasil é um dos países líderes na crédito de carbono por causa da nossa matriz energética, basicamente hidrelétrica. Então nós temos vantagem aí. E o último ponto aqui do cálculo avançado do custo total é a atração de talentos. Gente, eu confesso para vocês, está aqui a Laura de Recursos Humanos da nossa empresa, como é difícil achar mecânico. O jovem não quer mais ser mecânico. E o que a gente vai fazer para isso? Apesar de acontecer isso daí, essa escassez da mão de obra, o veículo está ficando cada vez mais eletrônico. E sim, o jovem se atrai pelo eletrônico. Ele se atrai pela forma com que ele consegue fazer um diagnóstico no veículo, com um computador, pela forma com que ele consegue resolver problemas remotamente no veículo por computador. Essa nova geração quer isso. E se a tua empresa quer atrair, a gente ainda precisa, claro, do mecânico com conhecimento básico. Mas nós, na empresa, já não falamos mais de mecânico, nós falamos de eletromecânico. É o mecânico que tem que conhecer de eletrônica, né? E tudo isso daí faz com que você se torne uma empresa cada vez mais formadora de pessoas. A empresa tem que formar. Outra coisa que sai um pouco da mão do governo e vem para as empresas. As empresas podem fazer muito pela sociedade. Treinar pessoas, desenvolver mecânicos para se transformarem em eletromecânicos, desenvolver motoristas. É uma questão de sobrevivência da empresa, como é uma questão social também. Nós, aí, como de PSU, nós ganhamos o prêmio, né, fomos certificados Great Place to Work. Né? Então, quando você pensa numa oficina de caminhão, tire da cabeça aquela oficina toda suja, bagunçada, com tudo mais. Hoje a oficina ela é limpa, ela tem um computador, existem serviços pesados? Existem, mas existe muita tecnologia que te evita chegar ao ponto de ter que fazer um serviço pesado. E para isso, você precisa de pessoas, pessoas que entendam de informática, que entendam de eletrônica. Então esse é um desafio que cada vez mais cada uma das empresas de transporte vai ter que trabalhar. Ou formar parcerias com empresas como uma concessionária que consigam manter esse nível tecnológico do veículo para ele fazer o diferencial lá no final. Então, essa é uma visão avançada. Antigamente o nosso TCO era simples, agora ele está ficando mais complexo, mas é uma demanda também do meio ambiente, da sociedade e das pessoas. Ficou claro isso daqui? Legal. Então a gente fez a pergunta: o que é necessário para ter sucesso em um mundo de transporte tão competitivo? E eu mostrei para vocês essa fórmula. Receita, satisfação do cliente, dinheiro entrando, menos despesa, ela dá o lucro da empresa. Se não der lucro, esquece todo o resto. Com fluxo de caixa positivo. Esse era o modelo que nós tínhamos até um pouco tempo atrás. E agora esse modelo aumentou. Essa empresa, ela tem que se certificar ou trabalhar de uma forma condizente com o ESG. O ESG é uma moda, como foi em certos momentos, a reengenharia e tudo mais? De forma alguma. Não é. Não é porque ele mexe com pessoas e meio ambiente. Então, isso pode se tornar, em um primeiro momento, critério de desempate para embarcadores, mas também é uma forma de nós colocarmos a cabeça do travesseiro e dizerem: eu estou fazendo a minha parte. E isso, cada vez mais o embarcador vai reconhecer. E junto a isso, ter certeza que toda essa fórmula ela é feita por pessoas.
pessoas que estão mudando geracionalmente. E nessa mudança, tem pessoas que chegam para nós e digam: eu quero trabalhar com você porque eu gostei dos seus valores. Não é porque eu recebo salário, mas é porque está alinhado meus valores com a tua empresa. E você vai ter que fazer conta, porque é necessário para você ter as melhores pessoas. Eu sempre gosto de dizer, e também não vamos ser tão inocente, as pessoas também gostam de lucro. Não é? Não vamos dizer que é só a empresa que quer lucro. Mas as pessoas, para você ter as melhores pessoas e melhor desempenho, você vai atrair a nova geração com o ESG e também ter a certeza que está fazendo a coisa correta para os embarcadores, mas também você tem que atrair as melhores pessoas. E elas não vão se satisfazer só com a primeira parte da fórmula. Elas vão querer ver que é uma empresa socialmente responsável, ambientalmente responsável, e elas vão querer fazer parte do lucro, para fazer cada vez mais o senso de pertencer a algo. E eu garanto para vocês, lá na linha da receita, onde a gente tem os clientes, nossos embarcadores, aquela empresa que vai contratar a transportadora, eles estão vendo. Garanto para vocês que eles estão vendo. Braskem, se você pegar a Heineken, se pegar todas as montadoras, cada vez mais faz parte do processo ali, do scorecard para avaliar a transportadora, clima organizacional da empresa, ou seja, a montadora quer saber como é que está o clima da tua empresa. Responsabilidade social e com os funcionários. E dessa fórmula aqui tem várias variáveis. E agora eu estou chegando já no final aqui. Mas eu só tenho uma certeza do resultado dessa fórmula. Quem calcula, escolhe Volvo. Eu era proibido de fazer merchan, mas eu tenho que fazer, né? Eu sou pago para isso. Quem calcula, escolhe Volvo. Gente, muito obrigado. Eu sou representante da DiPesul, concessionária Volvo aqui no Rio Grande do Sul, e estou aberto aí para qualquer pergunta que vocês tenham, para a gente falar um pouquinho mais e debater sobre esse tema. Muito obrigado. Obrigada, Fabiano, por compartilhar conosco essa visão tão ampla, né, com relação ao sistema ESG, às pessoas e a preocupação que a Volvo tem com a segurança e a tecnologia dos veículos. Isso para nós é muito importante. Nós podemos abrir agora um momento para as perguntas. Seu Renê, por gentileza. Tá bom. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Parabéns, Fabiano, aí, pela ótima apresentação, pela demonstração de um tema tão fundamental, né, que todos têm que ter, a gestão, né, dos seus negócios. E aqui tem uma pergunta, Fabiano: como você vê a localização de frota no mercado hoje? Não entendi. Como você vê a localização mesmo? A pessoa que se referiu localização de frota no mercado hoje. Talvez ele queira dizer que há escassez de frota. Ou locação. Locação. É que chegou. Eu imaginei que era locação. Então é locação. Tá. Nós temos a locadora Volvo, né? Nós temos essa locadora, ela ainda está incipiente. A gente está começando a fazer algumas locações, mas ela faz mais sentido para empresas do que para as pessoas, no meu ponto de vista. Porque muitas empresas estão passando por processos de crescimento. E eu consigo ver isso em várias empresas, elas crescendo e crescendo. E empresa que quer crescer precisa de capital. E aí, com capital, ela vai ter que ir num banco, emprestar dinheiro e vai comprometer o balanço. E com o balanço comprometido, ela não consegue financiar veículos. Então, a locação se torna uma ótima opção quando a tua empresa está numa expansão muito rápida e você comprometeu o teu balanço com investimento em terminais, investimento em tecnologia e outras coisas, existe a possibilidade da alocação.
Então, para alguns clientes e casos específicos, a gente acredita sim que a locação é importante. A nossa locação a gente sempre faz com um plano de serviços, porque ao final a gente tem que pegar o veículo e esse veículo tem que estar pronto para a venda. Mas é uma tendência, né? Acho que isso nos Estados Unidos é muito comum mesmo, mas existem questões de tributação também que até o governo poderia ajudar para poder fluir melhor esse processo. Nós temos, ano passado, nós fizemos mais ou menos 85 locações de veículos pesados, e esse ano a gente está indo com 50 locações, mas são casos bem específicos de empresas que estão em expansão. Bom, eu queria só fazer uma pergunta também nessa questão do âmbito social, né? Você falou ali que até 2050 a Volvo quer ter produtos com acidente zero, né? E para isso, você fez a pergunta para nós quanto vale uma vida, quanto custa um acidente. Bom, aqui também tem transportadoras do ramo do transporte do químico. Esse acidente, quando se fala em químico, ele pode ter uma proporção gigantesca e incalculável, tanto para as pessoas, para a empresa, como também para o meio ambiente, não é mesmo? Como tu vê essa questão do transporte do químico? A Volvo hoje, ela tem caminhões que também estão preparados com essa tecnologia, que é aquela questão do caminhão quando se aproxima. Pode explicar um pouquinho mais para a gente? Sim, sim. As tecnologias que a gente está vendo de segurança, elas têm avançado super rápido, né? Todo o sistema de frenagem hoje, dependendo do pacote de segurança que nós temos no veículo, ela é independente do motorista. Existem vários estágios de automação. Eu ainda acredito que vai demorar um bom tempo. A gente vai ver a eletrificação chegar, mas a gente ainda não vai ver totalmente a automação ou a não necessidade do motorista. Mas existem níveis de automação. E um veículo hoje já está chegando num nível 2 de automação, aonde o veículo freia sozinho, ele avisa anteriormente o veículo e ele freia também o conjunto inteiro, né? Então são algumas soluções que existem. As outras soluções que a gente deve ter aí em breve chegando no mercado, eu não vou precisar data, mas é um acompanhamento de todo o entorno do caminhão. Por exemplo, tem muitos pontos cegos no caminhão, né? O caminhão está lá em cima e tem vários pontos cegos. É começar a frear o caminhão se um ciclista passar fora do raio de visão dele. Então, são tecnologias que vão colocando, que misturam câmeras e sensores em todo o caminhão, que você começa a descer para um nível de frenagem que quase que é totalmente feito pela máquina, né? E são estágios que vão acontecer. Tem alguns vídeos aí na internet que eu gosto muito, que eu vejo em certos momentos o motorista de caminhão colocando o piloto automático no caminhão, abrindo um computador e trabalhando no computador. Não está longe isso. Não digo para manobras, para dentro de cidade, mas para estradas sinalizadas, isso é uma tendência a acontecer. O caminhoneiro poder até cuidar da tua contabilidade, às vezes. Okay? Certeza. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, Fabiano, que eu acho assim fundamental, é natural que hoje as empresas estão cada vez mais investindo na capacitação, na segurança e valorização dos profissionais, dos motoristas. E ainda, contudo, há falta de profissionais no mercado. Então, todas as ações de buscar investir neste programa aí de mulheres é fundamental. Despertar que esta profissão no Brasil, ela é cada vez mais valorizada, cada vez também melhor remunerada, e acho que as mulheres se saem muito bem. Então esse programa é fundamental. Mas tem uma coisa, hoje no mercado, que todos talvez se perguntem, que é o custo de aquisição da frota, e que é a taxa de retorno deste investimento,
que a gente não consegue, né, manter o famoso L, que ele botou L, que eu prefiro chamar L de lucro mesmo. Lucratividade é um dos pilares que todos nós temos que trabalhar nas nossas empresas. Eu sempre digo na empresa, tem que fazer gestão de processo. Eu já investi, e como ele falou, em 32 anos, há 15 anos atrás eu vendi toda uma frota e a maioria era Mercedes. Tá? Ainda bem. Era Mercedes, vendemos toda a frota e resolvi partir para a terceirização, que foi um bom negócio. Apesar que logo veio aquela famosa greve dos caminhoneiros, e aí o mercado começou a aquecer e as empresas de transporte começaram a comprar mais e mais frota. Mas aí, eu quero que também tu fale um pouquinho, nós temos um impacto hoje, que é a produtividade dos nossos caminhões. Produtividade esta que nós temos que considerar de acordo com a lei do motorista. Não tem motorista e temos uma lei que temos que cumprir, né? E temos hoje, naturalmente, o Ministério do Trabalho, altamente fiscalizador, que está sempre nas nossas empresas. Então eu queria que você falasse, dissecasse, porque é todo toda uma configuração que nós, transportadores, temos que enfrentar. Realmente, eu acho que o que a gente vê aqui no Brasil é um controle bem rígido na parte dos motoristas, o que faz sentido pela segurança. A grande questão aqui é que sempre que nós temos essa competitividade, a gente precisa ter certeza que todas as empresas estão competindo no mesmo nível, com as mesmas regras, né? E eu acho que faz parte dos embarcadores, das grandes empresas, exigir essa competitividade, né? Eu sei que o sonho do seu René é ter o caminhão rodando 24 horas, né? Porque caminhão parado não gera riqueza, né? E aí você vai precisar de 3 motoristas para poder rodar e não entrar no caminhão. Mas eu sempre acreditei que a gente tem aí vou falar um pouquinho mais num outro nível, mas o CETSERGS tem sido um parceiro muito grande da Anfávia e de várias instituições a qual a gente consegue influenciar certas legislações que aumentam a segurança e conseguem aumentar a produtividade, né? Nós temos exemplo de outros países aí, como o próprio Estados Unidos, que ele tem uma desregulamentação que faz com que o motorista ganhe mais dinheiro e consiga, de alguma forma, trabalhar em conjunto com as transportadoras. Então, eu acho que tem um trabalho aí que não é só um trabalho de como eu posso dar uma solução mágica, porque, que eu falei, o senhor dessa parte prática entende muito mais do que eu por estar na transportadora. Mas um trabalho em conjunto, montadoras, concessionárias e transportadores, eu acho que a gente pode influenciar muita coisa. Temos alguma pergunta na plateia? Temos mais 4 minutos e meio aqui para dissecar o assunto. Oi, boa tarde. Eu gostaria de perguntar ali para o seu René, que é empresário, e também o nosso amigo da Volvo. A gente faz todo o esforço, eu também sou empresário há bastante tempo, e a gente faz todo o esforço para ter produtividade, para ter uma sociedade melhor, lucratividade, porque é obrigado a ter, senão não se mantém em qualquer atividade, né? A gente, ainda que seja num país socialista, também ele tem que ter lucro, tem que ter benefício para a sociedade. E quando um setor da sociedade ele custa 2 ou 3 vezes mais do que ele dá de resultado, o que se poderia fazer com um setor desse? Como é o caso como o senhor René falou ali, do Ministério Público do Trabalho. Eu sei de fonte segura que de advogados que trabalham nessa área de processo trabalhista, que mesmo com esse volume de processos trabalhistas, e mesmo muitos processos não ser devidos, e ainda assim mesmo tendo que pagar, porque eu fui vítima já muito disso, e ainda assim mesmo o volume todo que eles arrecadam para os empregados
significa 1/3, ou seja, de custo 2 ou 3 vezes mais do que o benefício que eles supostamente causaria, que no final não é um benefício, porque isso se transforma em prejuízo e falta de produtividade. Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Se puder comentar rapidamente aqui, eu escutei ontem um exemplo de uma transportadora e eu achei bem interessante, aonde eles acabavam franqueando toda a parte do veículo, a carga é deles, o sider ou a carreta é deles, e eles têm franqueados que têm os veículos e eles são a própria empresa, né? Então, de alguma forma, é uma pejotização, mas é o que faz com que, em certos momentos, seja mais competitivo. Não quer dizer que esse motorista não vai cumprir as regras, as normas que eles têm que cumprir, mas existem várias empresas que estão buscando essa solução para diminuir o risco trabalhista, mas para fazer isso daí, existe um compartilhamento de lucro, né? Então é bem interessante esse modelo, o modelo de franquia, que a Tomasi, a empresa, vou pedir liberdade de falar o nome dela aí, de cargas gerais aí de Lajeado, que eles estão fazendo algo assim para tentar achar soluções para poder se manter competitivo. Mais alguma pergunta na plateia? Não sei se o René quer comentar essa pergunta. Não, René. eu sempre digo que no Brasil, empresário, principalmente no nosso segmento TRC, nós temos que ser verdadeiros malabaristas para se manter no negócio. Porque são diversas formas de negócios e modelos que podem buscar um equilíbrio para a empresa. Porque o risco do nosso segmento realmente ele é muito grande e a competitividade igual. Então, é difícil, sim, de ter essa lucratividade, de ter uma empresa totalmente saudável, uma empresa, né, que tenha regularidade com todos os seus funcionários, tributária e etc. Ele falou ali, até citou, não sei se foi isso que você quis dizer, sobre um país socialista, mas que tem que ter lucro. E é verdade. A única coisa que vai manter as nossas empresas vivas é fazendo uma gestão adequada e cuidando da lucratividade da empresa. Não tem nada, isso é igual, eu sempre cito isso como exemplo na empresa, a pessoa física é igual. Uma pessoa física endividada também quebra, muitas vezes. Então, a empresa é igual. Às vezes, a empresa também ocorre, isso aí já ocorreu comigo, na prática e no calor das emoções do negócio, no calor da vontade e da emoção e do desejo dos clientes, porque todos nós, nosso foco essencial também é o cliente. E é o cliente, sim, que deve sempre ser, na minha opinião, o principal pilar de nossas empresas. Não adianta você ser um gestor estratégico, o melhor de todos, mas não ter lucratividade no teu negócio e não ter uma carteira, não ter um cliente satisfeito, né? Essa é o desafio maior nosso. E a frota ela te dá robustez no negócio, ela te dá a possibilidade, o investimento em frota de crescimento, de oportunidade de aumento de negócios, precisa de frota, porque dependendo de alguns negócios, o cliente vai perguntar para você como é que é a tua estrutura, né? Você vai na Braskem, como ele citou, a Braskem, dificilmente alguém vai suportar uma operação de uma volumetria aí de 10, 15 mil toneladas mês, se não tiver um apoio com frota própria. Mas eu penso também que uma terceirização, ela bem estruturada, ela contribui muito também dentro da tua empresa, compartilhando principalmente a lucratividade do negócio com o nosso frotista, que merece uma receita mais também uma receita, usando a palavra, né,
com mais lucratividade para eles poderem investir, que hoje é uma dificuldade no mercado, que honestamente quem compra um conjunto, investe 1.300.000, como você falou, se ele comprar e financiar com essa taxa de juros também absurda, que não deixa de ser absurda, em relação à lucratividade, você paga mais de 1,5% ao mês, não consegue pagar o equipamento. Então a palestra foi bem boa, é muito importante que a gente também debata mais esse tema, né? Tem empresa que tem como exemplo aqui no Rio Grande do Sul, o próprio Sérgio Gabardo, Cooperliquid, tem um modelo de negócio interessante, né? Que consegue buscar essa remuneração e tornar essas empresas equilibradas e saudáveis. Obrigado aí. Obrigada, Fabiano.